E vamos ter nesse sábado, às 11 horas da manhã, no Allianz Parque, um jogão de bola válido pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina de 2026. O campeão da Copa do Brasil de 2025, campeão paulista de 2025, recebe o campeão brasileiro de 2025 e a Libertadores Feminina também de 2025. Palmeiras e Corinthians fazem mais um grande jogo, dessa vez pela terceira fase da Copa do Brasil. Nós vamos trazer aí as prováveis escalações e o histórico dessa partida de Palmeiras e Corinthians. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer as informações do futebol feminino, e o destaque é Copa do Brasil. O Palmeiras recebe o Corinthians nesse sábado às 11 horas da manhã pela terceira fase da Copa do Brasil. Mas antes, vocês que já são nossos seguidores, já são inscritos aqui no nosso canal, sabem muito bem que o conteúdo será show de bola, não é mesmo? Por isso você já vai deixar o seu like e, se possível, ainda compartilhar com a galera. Conto com vocês, meus seguidores aí, nossos inscritos. Você que está chegando aí agora, fica à vontade, assista o vídeo. Se no final você gostar, aí sim deixe seu like, compartilhe com seus amigos, e se não se inscreveu, por favor, dê essa moral, se inscreva no nosso canal. Conto com vocês. Pois bem, galera, um grande confronto entre Palmeiras e Corinthians nesse sábado às 11 horas da manhã pela terceira fase da Copa do Brasil. O Corinthians, que está em primeiro, certo, no Brasileirão Feminino, logo atrás Palmeiras, que é apenas um ponto de diferença, certo? Então, primeiro e segundo lugar no Brasileirão, e o campeão da Copa do Brasil do ano passado contra o campeão brasileiro, que já tivemos aí a Supercopa este ano, vencida pelo Palmeiras, né? Mas falando em vantagem, qual é o histórico desse confronto entre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras? As duas equipes já se enfrentaram 32 vezes, né, com 17 vitórias das Brabas do Timão, 7 empates e 8 vitórias das Palestrinas. Exatamente, 17 vitórias das Brabas, 7 empates e 8 vitórias do Palmeiras. A última partida, vocês sabem, foi pelo Brasileirão aí, certo? O Palmeiras venceu o Corinthians por 3-2. Esse jogo aconteceu no dia 13 de março de 2026, certo? Válido pela rodada de número 3 do Brasileirão Feminino. Agora, como as duas equipes agiram na Copa do Brasil do ano passado, que foi a volta da Copa do Brasil? Vamos relembrar? Olha só, vamos começar pela terceira fase, né, onde o Corinthians e Palmeiras entraram. Naquela ocasião, na terceira fase, o Palmeiras venceu o Avaí Kidman fora de casa por 4-0, enquanto que o Corinthians foi visitar o Cruzeiro no jogo normal 1-1, nas penalidades deu as Brabas 4-2. Pois bem, e aí vamos para a quarta fase. Olha só, as oitavas de final. O Palmeiras pegou o América Mineiro e venceu por 3-0, enquanto o Corinthians recebeu o Juventude e também venceu por 3-0. Nas quartas de finais agora, olha só, vamos afunilando. O Palmeiras venceu o Sport Recife por 5-0 na Arena Barueri, enquanto que o Corinthians foi visitar o São Paulo. Quer dizer, o São Paulo não tem casa, né? Mas manda de São Paulo em Santana do Parnaíba. O São Paulo venceu o Corinthians por 3-1, certo? Uma
partida majestosa das soberanas do tricolor paulista. Pois bem, e aí o Palmeiras foi para as quartas de finais, né? Venceu aí o São Paulo por 4-0 e aí na grande final enfrentou a Ferroviária e venceu por 4-2. Agora não tem mais essa. Agora a partir das quartas de finais será jogos de ida e volta, meus amigos. Exatamente. Agora a coisa não é mais jogo único a partir das quartas de finais. Beleza? Vai ser jogo de ida e volta. Pois bem, meus amigos, e como é que os técnicos, né? Aliás, as técnicas, né? A Rosana Augusto e a Emily Lima podem escalar suas equipes para este duelo de sábado. Vamos lá pro campinho, vamos conferir, vamos entender como é que Corinthians e Palmeiras vão vir para encarar esse duelo, um grande duelo, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Vamos entender então essas prováveis escalações das duas técnicas. Vamos lá pro campinho. Bem, tá aí o campinho. Vamos começar então com as brabas do timão da técnica Emily Lima. Como será que a técnica Emily Lima vai escalar a sua equipe para esse confronto contra o Palmeiras? Qual, na cabeça da Emily, qual o melhor time dela, né? Pois bem, vamos tentar adivinhar aqui. Se vocês discordarem, vocês colocam nos comentários em qual formação que vocês iriam contra o Palmeiras. Vamos colocar aqui no 4-4-2, né? E vamos ver qual seria essas 11 jogadoras melhores, porque lembra-se, gente, é um jogo só, né? É um mata, né? Então, quem perder tá fora, se empatar vai pros pênaltis. Então, as equipes têm que entrar o que tem de melhor. Ela deve ir com a Lelê, né? Na minha opinião, na cabeça da Lelê seria a melhor opção, da Emily Lima seria a melhor opção, né? A escolha da Lelê. Pois bem, agora vamos lá na lateral direita, né? Pois bem, ela escolheu e definiu que a Ivana Fuso é a lateral direita dela, né? Segundo ela, a Ivana Fuso vem fazendo aquilo que ela pede. Então, tá aí a Ivana Fuso na lateral direita. Pois bem, gente, na dupla de zaga, pois bem, eu não arriscaria aí com a Duda Mineira, certo? Não arriscaria aí com a Letícia Telles. Eu vou de experiência, certo? Vou com a Érica aqui e vou com a Thaís Ferreira, né? Pois bem, nós sabemos as dificuldades que tem a defesa do Corinthians, mas nesse momento não tenho o que discutir. Para mim, essa melhor formação na dupla de zaga. E na lateral esquerda, muitos vão contestar, mas enquanto o Corinthians não tem opção, certo? A Tamires, para mim, é a melhor opção para enfrentar as palestrinas da técnica Rosana Augusto. Então, tá formado aí o quarteto de zaga das brabas. E aí no meio de campo, certo? Já vou falar para vocês que não é a minha escolha, né? Mas vamos aqui pela cabeça da técnica Emily Lima. Ela deve ir com a Ana Vitória e a Andressa Alves aqui, né? Ana Vitória e Andressa Alves. Na esquerda, a Duda Sampaio, certo? Eu gostaria muito de ver a Duda Sampaio jogando aqui nesse miolo aqui, gente, certo? Do meio para frente, certo? Eu gostaria muito de ver a Duda mais à vontade no campo, né? Você vê nesse jogo contra o misto, ela pisou mais na área, e é um perigo quando a Duda Sampaio pisa mais na área. E na esquerda, certo? Também não é a minha opção, mas é dela. Ela deve ir com a Jaqueline, né? Se ela for no sistema 4-4-2, né? Essa é a opção dela, a Jaqueline. E no ataque, gente, ela deve ir com a Zanotti. Aí é que tá o problema, né? Quem será que vai vir com a Zanotti aqui? A Vika Albuquerque, Belém Aquino ou a Johnson, né? Quem será que vem para fazer dupla com a Zanotti? Eu vou aqui apostar na Belém Aquino, que para mim seria a melhor opção, né?
Então não se espantem se ela vir com a Johnson, né? Não se espanta. A Vicky aqui, para mim, a opção da Vicky seria aqui no lugar da Jaque, né? Para mim aqui a Vicky seria no lugar da Jaque, né? E no lugar da Andressa Alves eu iria com a Letícia Monteiro. Ou no lugar da Andressa Alves, eu colocava a Andressa Alves no lugar da Ana Vitória e a Letícia Monteiro para mim. Essa seria a minha opção, né? Agora, eu vou colocar aqui qual que seria a melhor opção no ataque, seria a Belém Aquino. Vocês concordam com essa provável escalação? Coloca aí nos comentários se você concorda, qual a formação que você iria e qual o esquema tático. Olha só, Lele, Ivana Fuso, Érica e Thaís Ferreira. E na esquerda, a Tamires. No meio de campo, a Duda Sampaio, Ana Vitória, a Andressa Alves e a Jaqueline. E no ataque, Belém Aquino e a Zanotti. Vocês concordam? Não concordam? Eu já vou dizendo que eu não concordo. Eu tô colocando aqui o que eu acho que a Emily Lima considera o melhor Corinthians na mente dela, tá? Então eu mudaria aqui do meio para frente. Na defesa não tem opção, né? Mas do meio para frente aqui eu mudaria. Eu teria outras opções. E vocês? Qual seria a opção de vocês? Coloque aí nos comentários. Tá aí, na minha opinião, eu acho que é esse o melhor Corinthians que a Emily Lima deve colocar para enfrentar as palestrinas nesse sábado às 11 horas. Então tá aí as palestrinas, vamos ver como a Rosana Augusto pode escalar a sua equipe para enfrentar aí o Corinthians, certo? O jogo será sábado, 11 horas da manhã. O gol ela deve ir com a Tapia, né? O Palmeiras que vem oscilando demais aí no Brasileirão, certo? Então, mas de qualquer forma, mesmo com oscilação, o Palmeiras está em segundo lugar com apenas um ponto atrás do Corinthians, né? Então, qual seria essa melhor equipe, né? Pois bem, ela deve ir com a Tapia, e aí na lateral direita a Rai Coutinho, certo? Tá aqui a Rai Coutinho na lateral direita, não tem muito segredo o Palmeiras, a dupla de zaga, a Poliana, certo? Junto com a Paty Maldoné, ou ela pode ir, ela vem mudando aí, né? A Paty Maldoné vem escorregando aí numas bolas aí, então talvez ela pode vir aí com a Campiolo ou com a Carla Thaís, certo? Mas eu vou colocar aqui a Paty Maldoné, certo? Mas ela pode mudar essa dupla de zaga aí. A Poliana é quase certeza, né? Aí então fica a dúvida aí na Paty Maldoné. E na esquerda, a Fê Palermo, não tem o que discutir, a Fê Palermo é a titularíssima, certo? Só se ela tiver algum problema físico, aí ela pode ser substituída pela Emily, certo? A mesma coisa da Rai Coutinho aqui, se ela não estiver legal, pode ser substituída pela Ana Guzman, né? Que é outra jogadaça, gosto demais da Ana Guzman. Então tá aí formado o quarteto de zaga, vamos formar aí no 4-4-2, né? Pelo menos um dos esquemas que ela mais vinha usando. E aí no meio de campo, gente, aí é que tá o problema. Eu vou aqui com a Ingrid, certo? Como tá jogando a Ingrid, incrível, certo? Ao lado dela, eu vou colocar aqui a Brena, tá aqui a Brena, certo? Como tá jogando essa Ingrid, é incrível, viu? E aqui na esquerda, a Andressinha, certo? A Andressinha para mim não pode faltar nesse time, na minha opinião. E aqui do outro lado, a Raíssa Bahia, certo? Ela tem opção aí, muitas opções, como a Duda Basílio, certo? Tem a Diane também, que ela pode colocar até nessa posição mais recuada, de repente ela pode entrar no 4-5-1, né? Para reforçar o meio de campo. Mas eu acredito que deve vir a Raíssa Bahia, ou ela optar por vir com a Gláucia também no lugar ou da Andressinha ou da Ingrid, né? E recuando um pouco a Andressinha para a Gláucia jogar. E no ataque tá aqui a dupla, né, famosa, a Bia Zanerato com a Tainá Maranhão, né? Se a Tainá Maranhão, gente, estiver inspirada, olha, a defesa do Corinthians vai ter problemas, né? Porque é uma jogadora rápida, veloz, né? A Tainá Maranhão
ela é muito bom no 1 contra 1, né? Ou no X, né? Que fala, né? Então ela pode ser muito útil aí no ataque junto com a Bia Zanerato, um ataque poderosíssimo, né? Ainda tem a Stephanie de opção, e aqui no meio também ela tem a opção da Spinali e a própria Duda Santos, que pode optar aí no lugar da Ingrid. Então, a Rosana Augusto tem opção, e isso ela não pode reclamar, né? Jogadoras experientes e jogadoras já com formação, com gana de vitória. O que vocês acham dessa formação? Coloca aí nos comentários essa provável escalação da técnica Rosana Augusto. A Tápia, Rai Coutinho, Poliana, Pati Maldané e a Fê Palermo. E aí no meio de campo com a Raíssa Bahia, Brena, Ingrid e Andressinha no ataque, Bia Zanerato e Tainá Maranhão. Você concorda com essa formação? Concorda com esse esquema? Coloca aí nos comentários que eu quero ver a sua opinião. Então tá aí a provável escalação das palestrinas para encarar as brabas do Timão nesse sábado às 11 horas da manhã no Allianz Parque. Então tá aí, galera, as prováveis escalações e o histórico dessa partida, desse duelo de Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. E qual será os árbitros que vão comandar essa equipe? Olha só, o árbitro principal é a Daiane Muniz. Olha, a Daiane Muniz vem fazendo aí umas lambanças, né? Pois bem, é o árbitro principal Daiane Muniz, é de São Paulo. O árbitro assistente número 1 é Leandra Aires Cossetti. A assistente número 2, a Veridiana Contiliani Bispo. E o quarto árbitro, Leonardo Delfino de Abreu Lima. E o analista de campo, Eduardo César Coronado Coelho, ambos de São Paulo. A transmissão desse jogo, do dia 30 de maio, 11 horas da manhã, será pela Sport TV. Exatamente. Agora, antes de finalizar, avisando vocês que o jogo de São Paulo e Mauauense, que ia acontecer nessa quinta-feira, foi transferido para dia 6 de julho. O motivo, aquele problema que teve na partida entre Mauauense e Itacoatiara, né? O Itacoatiara reclamou de um gol inválido do Mauauense. Então o jogo do São Paulo será no dia 6 de julho, horário a definir, local a definir, né? Mas vai ser mando de campo ou do Itacoatiara ou do Mauauense, que agora vão esperar a decisão para ver quem será o adversário de São Paulo. Então tá aí a informação. Pois bem, galera, nós vamos fazer esse pós-jogo de Palmeiras e Corinthians para vocês ficar bem informado de tudo que aconteceu durante a partida e, claro, a nossa análise e opinião. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma maravilhosa semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui!